E aí, pessoal, boa noite. Vamos para mais um capítulo aí de Palavras de Radiância. Estamos hoje na sexta-feira. Segunda-feira é meu aniversário aí, dia 19 de agosto. Então, para quem está acompanhando aí durante todo esse tempo aí, valeu pela força. A gente continua naquela vida de pobre, né? Quebrado como sempre, mas estamos na lida. Bora ali, pra frente. 47. Artimanhas femininas. Todavia, as ordens não se desanimaram com tamanha derrota, pois os Teceluzes forneceram sustento espiritual. Elas foram inspiradas por aquelas gloriosas criações a se aventurarem em um segundo assalto. De Palavras de Radiância, capítulo 21, página 10. Não faz sentido, disse Shallan. Padrão, esses mapas são desconcertantes. O espreno parava ali perto em sua forma tridimensional, cheia de linhas e ângulos se retorcendo. Tentar desenhá-lo se provara difícil, já que sempre que ela olhava de perto alguma seção de seu formato, descobria que havia inúmeros detalhes que desafiavam uma representação apropriada. Perguntou o padrão em sua voz murmurante. Shallan saiu da cama e jogou o livro na escrivaninha pintada de branco. Ela se ajoelhou junto ao baú de Jasna, vasculhando até encontrar um mapa de Roshar. Era antigo e não era lá muito preciso. A Litkar estava grande demais e o mundo como um todo estava disforme, com rotas comerciais enfatizadas. Claramente era um mapa anterior aos métodos modernos de levantamento topográfico e cartografia. Ainda assim, era importante, pois supostamente mostrava os reinos de prata do modo como eram durante o tempo dos Cavaleiros Radiantes. O Retiro, disse Shallan, apontando para uma cidade brilhante representada no mapa como o centro de tudo. Não ficava em Aletkar, ou Aletela, como o reino era conhecido na época. O mapa a posicionava no meio das montanhas, perto de onde atualmente ficava Jaquevet. Contudo, as anotações de Jasna diziam que outros mapas daquele período a situavam em um outro local. Como era possível que eles não soubessem onde era sua capital, o centro da Ordem dos Cavaleiros? Por que todos os mapas discordam uns dos outros? Disse Padrão pensativo. Talvez muitos tenham ouvido falar dela, mas nunca a tenham visitado. Cartógrafos também? E os reis que encomendaram esses mapas? Certamente alguns deles visitaram o local. Por que seria tão difícil localizar em Roshar? Talvez quisessem manter o local em segredo? Shallan prendeu um mapa na parede usando um pouco da besoceira dos suprimentos de Jasna. Então recuou, cruzando os braços. Ainda não havia se vestido para o dia e usava seu roupão com as mãos descobertas. Se esse é o caso, eles foram bem-sucedidos demais. Ela pegou alguns outros mapas do mesmo período, criados por outros reinos. Em cada um deles, Shallan notou o país de origem era apresentado muito maior do que deveria. Fixou-os na parede também. Todos eles mostram um retiro em um local diferente, disse Shallan. Sempre perto de suas próprias terras, mas nunca nas suas próprias terras. Diferentes idiomas em cada, disse Padrão. Há padrões aqui. Ele começou a tentar pronunciá-los. Shallan sorriu. Jasna lhe dissera que vários deles provavelmente haviam sido escritos no canto do alvorecer, uma língua morta. Eruditas tentavam há anos. Behardan Rei, alguma coisa que eu não entendo. Ordena, talvez, disse Padrão. Mapa? Sim, provavelmente seria mapa. Então a próxima é talvez desenhar algo que não entendo. Você está lendo? É um padrão. Você está lendo o canto do alvorecer. Não muito bem. Você está lendo o canto do alvorecer, exclamou Shallan. Ela foi até o mapa ao lado do qual o padrão flutuava e pousou seus dedos no texto da parte inferior. Behardan, você disse?
Talvez Bajerdim, o próprio Nurradon. Bajerdim, Nurradon. As pessoas precisam ter tantos nomes? Um deles é honorífico, explicou Shallan. Seu nome original não era considerado simétrico bastante. Bem, imagino que nada fosse simétrico, então os fervorosos deram a ele um nome novo, séculos atrás. Mas o novo nome também não é simétrico. O som H serve para qualquer letra, disse Shallan distraidamente. Nós o escrevemos como uma letra simétrica, para equilibrar a palavra, mas acrescentamos uma marca diacrítica para indicar que ele soa como um H, de modo que a palavra seja mais fácil de dizer. Isso não se pode simplesmente fingir que uma palavra é simétrica quando não é. Shallan ficou ignorando a revolta dele, fitando em vez disso as letras estranhas que supostamente eram o canto do alvorecer. Se nós realmente encontramos a cidade de Jasna, e caso haja registros lá, podem estar nessa linguagem. Precisamos ver quanto do canto do alvorecer você consegue traduzir. Eu não li, disse Padrão irritado. Eu postulei algumas palavras. O nome eu pude traduzir devido aos sons das cidades acima. Mas esses nomes não estão escritos no canto do alvorecer. As escrituras derivam uma da outra, replicou o Padrão. Obviamente. Tão óbvio que nenhum erudito humano percebeu. Vocês não são tão bons como padrões, disse ele em um tom presunçoso. Vocês são abstratos. Pensam em mentiras e mentem para si mesmos. Isso é fascinante, mas não é bom para padrões. Vocês são abstratos. Shallan contornou a cama e pegou um livro de uma pilha ali, escrita pela erudita Ali filha Hawet de Shinovar. As eruditas chinas estavam entre as mais interessantes de se ler, pois suas perspectivas sobre o resto de Roshar podiam ser muito francas, muito diferentes. Encontrou a passagem que desejava. Jasna sublinhara em suas anotações, então Shallan encomendara o livro inteiro. O salário que Sebarial lhe pagava, e estava de fato pagando, era bastante útil. Vata e Gas, a seu pedido, haviam passado os últimos dias visitando vendedores de livros em busca de palavras de radiância, o livro que Jasna lhe dera pouco antes de morrer. Até então, sem sucesso, embora um mercador alegasse que podia encomendá-lo de Colinar. O retiro é a conexão entre todas as nações, leu ela da obra da escritora china. E, às vezes, nosso único caminho para o mundo exterior com suas pedras não santificadas. Ela olhou para o Padrão. O que você acha que isso significa? Significa o que diz, replicou o Padrão, ainda flutuando junto aos mapas. Que o retiro era bem conectado. Estradas, talvez? Sempre li essa frase metaforicamente. Conexão de propósito, de pensamento e de erudição. Ah, mentiras. E se não for uma metáfora? E se for como você disse? Ela se levantou e cruzou a sala na direção dos mapas, pousando os dedos em um retiro no centro. Conectadas, mas não por estradas. Alguns desses mapas não têm estrada alguma conduzindo ao retiro. Todos eles a localizam nas montanhas, ou pelo menos em colinas. Como é possível alcançar uma cidade se não por estradas? Perguntou Shallan. Nurradon ia até lá caminhando, ou pelo menos assim dizia. Mas os outros não falam de cavalgar ou de caminhar até o retiro. Era verdade que havia poucos relatos de pessoas visitando a cidade. Ela era uma lenda. A maioria das eruditas modernas a consideravam um mito. Precisava de mais informações. Foi até o baú de Jasna, pegando um dos seus cadernos. Ela disse que o retiro não estava nas planícies quebradas. Mas e se o caminho estiver aqui? Mas não o caminho comum. O retiro era a cidade dos manipuladores de fluxos, de antigas maravilhas, como as espadas fractais. Disse Padrão baixinho. Espadas fractais não são maravilhas.
Shallan encontrou a referência que estava procurando. Não era a citação que considerava curiosa, mas o fato de Jasna tê-la anotado. Outro conto folclórico registrado entre os olhos escuros de Kalinan. Página 102. Histórias de viagens instantâneas e sacro-portais permeiam esses contos. Viagens instantâneas. Sacro-portais. Era por isso que estávamos vindo para cá, sussurrou Shallan. Ela achava que podia encontrar uma passagem aqui, nas planícies. Mas são desertos varridos pelas tormentas, feitos de pedra, crém e grã-carapaças. Ela olhou para o Padrão. Nós realmente precisamos sair para as planícies quebradas. Sua declaração foi acompanhada por um sinistro toque do relógio. Sinistro, pois significava que era muito mais tarde do que ela pensava. Raios. Precisava se encontrar com Adolin por volta do meio-dia. Tinha que partir em meia hora e pretendia ser pontual. Shallan deu um gritinho e correu até o lavatório, onde girou a torneira para encher a banheira. Depois de um momento, cuspindo água suja de creme, água limpa e quente, começou a fluir e ela inseriu o tampão. Pôs a mão debaixo da água, ainda maravilhada. Água quente e corrente. Se Barial dissera que os artefabrianos haviam visitado recentemente e combinado de instalar um fabrial que manteria a água na cisterna acima perpetuamente aquecida, como as de Kharbrandt. Eu vou me permitir ficar muito mais mal acostumada com isso, disse ela, despindo o roupão. Entrou na banheira enquanto o Padrão corria pela parede acima dela. Havia decidido não ser tímida perto dele. Era verdade que ele tinha uma voz masculina, mas não era realmente um homem. Além disso, havia esprenos em toda parte. Provavelmente tinha um na banheira, assim como nas paredes. Já vira pessoalmente que tudo possuía uma alma ou um espreno, ou fosse lá o que fosse. Ela não se importava que as paredes a vissem? Não. Então por que se importar com o Padrão? Precisava repetir essa linha de raciocínio toda vez que ele havia tirar a roupa. Seria mais fácil se ele não fosse tão terrivelmente curioso sobre tudo. As diferenças anatômicas entre gêneros são tão pequenas, disse Padrão, murmurando para si mesmo. Mas tão profundas. E vocês as aumentam. Cabelo comprido, cor nas bochechas. Eu assisti Sebarial tomar banho na noite passada e... Por favor, me diga que não fez isso, disse Shallan, rubescendo enquanto pegava um pouco de sabão pastoso de uma jarra ao lado da banheira de ferro. Mas eu acabei de dizer que fiz. De qualquer modo, não fui visto. Não precisava fazer isso se você não fosse mais disposta. Não vou desenhar pessoas nuas para você. Havia cometido o erro de mencionar que muitas das grandes artistas haviam treinado dessa maneira. Depois de muito insistir em casa, conseguira que várias das criadas posassem para ela, contanto que prometesse destruir os desenhos. E destruíra. Nunca havia desenhado homens daquela maneira. Raios, isso seria embaraçoso. Shallan não se permitiu demorar no banho. Um quarto de hora depois, contado no relógio, estava vestida e penteando o cabelo úmido diante do espelho. Como poderia algum dia voltar para Jarkeved e retornar a uma plácida vida rural? A resposta era simples. Provavelmente nunca faria isso. Outrora, esse pensamento a teria horrorizado. Agora ele a empolgava. Embora estivesse determinada a trazer seus irmãos para as planícies quebradas. Eles estariam muito mais seguros ali do que nas propriedades do pai. E o que deixariam para trás? Praticamente nada. Shallan havia começado a pensar que essa era uma solução muito melhor do que qualquer outra e permitiria que eles evitassem a questão do transmutador perdido até certo ponto. Tinha ido até um dos postos de informações conectados a Tashikk. Havia um em todos os acampamentos de guerra, e pagara para que uma carta, junto com uma telepena, fosse enviada de Valate para seus irmãos. Levaria semanas para chegar, infelizmente. E isso se chegasse. O comerciante com quem conversara no posto de informações avisara que estava difícil viajar por Jarkeved, atualmente devido à guerra de sucessão.
Por via das dúvidas, ela havia enviado uma segunda carta de Forte Boreal, que ficava o mais distante possível dos campos de batalha. Com sorte, pelo menos uma delas chegaria em segurança. Quando estabelecesse contato novamente, ofereceria um único argumento aos irmãos: que abandonassem as propriedades da família Davar, pegassem o dinheiro que já havia enviado e fugissem para as planícies quebradas. Por enquanto, ela havia feito tudo o que podia. Cruzou apressadamente a sala, pulando de um pé só enquanto calçava uma sandália, e passou pelos mapas. Depois lido com vocês. Era hora de conquistar seu noivo. De algum modo, os romances que havia lido fazia com que parecesse fácil. Bater os cílios, enrubescer nas horas certas. Bem, esse último elemento ela conseguia fazer, exceto talvez pela parte das horas certas. Shallan botou a manga sobre a mão segura, então parou na porta. Olhava de volta para seu caderno de desenho e o lápis pousados na mesa. Não queria mais sair sem eles. Guardou-os na bolsa e partiu às pressas. Atravessando a casa de mármore branco, passou por Palone e Sebarial em uma sala com enormes janelas de vidro com vistas para os jardins a sotavento. Palone estava deitada de bruços, recebendo uma massagem, com as costas completamente nuas, enquanto Sebarial estava reclinado comendo doces. Uma jovem estava em um púlpito no canto, recitando poemas para eles. Shallan estava tendo dificuldades para entender aqueles dois. Sebarial. Seria ele um astuto planejador civil ou um glutão indolente? Ou as duas coisas? Palona certamente gostava dos luxos da riqueza, mas não parecia nem um pouco arrogante. Shallan passara os últimos 3 dias estudando as contas da casa de Sebarial e estava uma verdadeira bagunça. Ele parecia tão inteligente em algumas áreas. Como era possível que houvesse deixado seus livros-razão tão descuidados? Shallan não era especialmente boa com números, não em comparação com sua arte, mas gostava de praticar matemática de vez em quando e estava determinada a encarar aqueles livros de contabilidade. Gaz e Vatá esperavam por ela do lado de fora e a seguiram até a carruagem de Sebarial, que a aguardava, com um dos seus escravos como lacaio. Ele dizia que já havia trabalhado nesse posto antes e sorriu quando ela se aproximou. Era uma visão agradável. Ela não se lembrava de ver qualquer um dos 5 sorrindo na viagem até ali, mesmo quando ela os liberara da jaula. Está sendo bem tratado, hein? Perguntou ela quando ele abriu a porta da carruagem. Sim, senhorita. Você me diria se não estivesse? Sim, senhorita. E você, Vatá? Perguntou ela, virando-se para ele. O que está achando das suas acomodações? Ele grunhiu. Imagino que isso signifique que elas são cômodas? Gaz deu uma risadinha. O homem baixo gostava de jogos de palavras. A senhorita manteve sua palavra, disse Vatá. Tenho que admitir, os homens estão felizes. E você? Entediado. Passamos o dia todo sentados, recebemos seu pagamento e saímos para beber. A maioria dos homens consideraria a profissão ideal. Ela sorriu para Aen, então subiu na carruagem. Vatá fechou a porta, então olhou pela janela. A maioria dos homens é idiota. Bobagem, disse Shallan sorrindo. Pela lei da média, só metade é idiota. Ele soltou um grunhido. Ela estava aprendendo a interpretá-los, o que era essencial para falar Vatá-res. Aquele significava aproximadamente: não vou dar ouvidos a essa piada, pois estragaria minha reputação de total e completo cabeça fosca. Imagino que a gente deva ir na parte de cima. Obrigado pela oferta, disse Shallan. Então baixou a persiana da janela. Do lado de fora, Gaz deu outra risadinha. Os dois subiram para os postos de guarda na parte traseira superior da carruagem e Aen juntou-se ao cocheiro na frente. Era uma carruagem de verdade, puxada por cavalos e tudo mais. Shallan de início sentira-se mal em pedir para usá-la, mas Palona dera uma gargalhada. Pega essa coisa sempre que quiser. Eu tenho a Mia, e se a carruagem de Túri não estiver disponível, ele terá uma desculpa para não aparecer quando as pessoas o chamarem para uma visita. O que ele adora.
Shalom fechou a persiana da outra janela enquanto o cocheiro colocava o veículo em movimento. Então pegou seu caderno de desenho. Padrão esperava na primeira página em branco. Nós vamos descobrir exatamente o que podemos fazer, sussurrou Shalom. Empolgante, disse Padrão. Ela pegou sua bolsa de esferas e inspirou um pouco de luz das tempestades. Então soprou diante de si, tentando formá-la, moldá-la. Nada. Em seguida, tentou manter uma imagem bem específica na cabeça. Ela mesma, com uma pequena diferença. Cabelo preto em vez de ruivo. Soprou luz das tempestades e dessa vez ela moveu-se ao seu redor, pairando por um momento. Então desapareceu também. Isso é baboseira, disse Shalom baixinho. Luz das tempestades escapando dos seus lábios. Ela fez um rápido desenho de si mesma com o cabelo escuro. Que importa se eu desenho primeiro ou não? O lápis nem mesmo mostra a cor. Não deveria importar, disse Padrão. Mas importa para você. Não sei porquê. Shalom terminou o desenho. Era muito simples. Não mostrava seus traços, somente seu cabelo, com o resto indistinto. Porém, quando usou luz das tempestades daquela vez, a imagem se fixou e seu cabelo escureceu até tornar-se preto. Shalom suspirou, a luz das tempestades vazando de seus lábios. Então, como faço a ilusão desaparecer? Pare de alimentá-la. Como? Como eu vou saber? Indagou o Padrão. Você que é especialista em alimentação. Shalom coletou todas as suas esferas, várias agora estavam escuras, e colocou-as no banco da frente, fora do seu alcance. Não foi longe o bastante, pois quando sua luz se esgotava, ela a inspirava usando instintos que não havia percebido que possuía. A luz fluía através da carruagem para dentro do seu corpo. Estou ficando boa nisso, disse Shalom em um tom azedo, considerando meu pouco tempo de experiência. Pouco tempo? Questionou o Padrão. Mas a primeira vez que nós... Ela parou de prestar atenção até ele acabar de falar. Realmente preciso encontrar outra cópia de palavras de radiância, disse Shalom, iniciando outro desenho. Talvez nem lhe diga como desfazer as ilusões. Ela continuou a trabalhar no seu desenho seguinte, um retrato de Sebarial. Havia capturado uma lembrança dele jantando na noite anterior, logo depois de voltar de uma sessão de patrulha do complexo de Amarã. Queria acertar os detalhes daquele desenho para sua coleção, então levou algum tempo. Felizmente, a estrada nivelada significava que não havia grandes solavancos. Não era ideal, mas Shalom parecia ter cada vez menos tempo ultimamente com sua pesquisa, seu trabalho para a Sebarial, a espionagem dos Sangue Espectros e os encontros com Adolin Collin. Tinha muito mais tempo quando era mais nova. Não podia deixar de pensar que havia desperdiçado grande parte dele. Deixou o trabalho consumi-la. O som familiar do lápis no papel, o foco da criação. Havia beleza em tudo ao seu redor. Criar arte não era capturá-la, mas participar dela. Quando terminou, uma olhada pela janela mostrou que estavam se aproximando do pináculo. Ela ergueu o desenho, estudando, então assentiu para si mesma. Satisfatório. Em seguida tentou usar a luz das tempestades para criar uma imagem. Expirou um bocado de luz e ela se formou imediatamente, coagulando-se uma figura de Sebarial sentada em frente a ela na carruagem. Ele estava na mesma posição do desenho, mãos estendidas para fatiar uma comida que não estava incluída na imagem. Shalom sorriu. Os detalhes eram perfeitos. As rugas, os cabelos. Ela não os desenhara. Nenhum desenho poderia capturar todos os cabelos de uma cabeça, todos os poros na pele. Mas a ilusão tinha todas essas coisas, então não criava exatamente o que ela desenhava, mas o desenho era um ponto focal. Um modelo a partir do qual a imagem era construída. Disse Padrão suando satisfeito. Uma das suas mentiras mais verdadeiras. Maravilhoso. Ele não se move, disse Shalom.
Ninguém confundiria essa imagem com algo vivo, mesmo desconsiderando a pose pouco natural. Os olhos não têm vida. O peito não se move com a respiração. Os músculos não se mexem. É detalhado, mas uma estátua pode ser detalhada e ainda assim morta. Uma estátua de luz. Eu não disse que não é impressionante, admitiu Shallan, mas será muito mais difícil usar as imagens se eu não puder lhes dar vida. Era estranho que sentisse que seus desenhos estavam vivos, mas que aquela coisa, que possuía uma aparência muito mais realista, estava morta. Ele estendeu a mão para abanar a imagem. Se a tocasse lentamente, a perturbação era mínima. Balançar a mão a perturbava como se fosse fumaça. Ela notou outra coisa. Enquanto sua mão estava na imagem... Sim. Ela inspirou e a imagem dissolveu-se em fumaça brilhante, atraída para sua pele. Podia recuperar luz das tempestades da ilusão. Uma pergunta respondida, pensou, se acomodando e fazendo anotações sobre a experiência no final do caderno. Começou a guardar as coisas na bolsa quando a carruagem alcançou os mercados externos, onde a Adolin estaria esperando por ela. Haviam saído na prometida caminhada no dia anterior e achava que as coisas estavam indo bem. Mas também sabia que precisava impressioná-lo. Seus esforços com a grande senhora Navani não haviam dado frutos até então, e ela realmente precisava de uma aliança com a família Collin. Isso fez com que parasse para pensar. Seu cabelo havia secado, mas ela tendia a mantê-lo comprido e liso, com apenas sua ondulação natural para dar-lhe volume. Já as mulheres aletianas favoreciam tranças intrincadas. Sua pele era pálida e levemente salpicada de sardas. Seu corpo não era nem de longe curvilíneo o suficiente para inspirar inveja. Podia mudar tudo isso com uma ilusão, uma amplificação. Como Adolin já a vira sem esses recursos, não poderia fazer nenhuma mudança dramática, mas podia se aprimorar. Seria como usar maquiagem? Ela hesitou. Se Adolin viesse a concordar com o casamento, seria por causa dela ou pelas mentiras? Garota tola, pensou Shallan. Mudou sua aparência para fazer com que Vatá a seguisse e para conquistar uma posição com Sebarial. Mas agora não está disposta? Mas capturar a atenção de Adolin com as ilusões a conduziria por um caminho difícil. Não poderia usar uma ilusão o tempo todo, poderia? Na vida de casada? Melhor ver o que conseguia sem isso, ela pensou enquanto descia da carruagem. No lugar, teria que contar com suas artimanhas femininas. Bem que gostaria de saber se tinha alguma. Não estou interessado, não. Quero saber de desolação.